Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E no programa 180 falamos aqui de reprodução, que no mundo espiritual não existe reprodução e nem dois sexos. Então, nesse programa, o 181, vamos falar exatamente disso, sexo. Então, como é que a cultura racional vê essa ideologia de gênero e também o que está acontecendo no mundo que houve tanta mudança de comportamento sexual. Hoje tem até grupos, passeatas e tudo dirigido a LGBT, a essa classe. Então, por que está havendo esse comportamento? O que está acontecendo? Tem uma mudança na natureza para acontecer isso? Porque aumentou tanto e se fala tanto nisso. Então, nós vamos explicar aqui nesse programa o que é e como a cultura racional vê tudo isso. É verdade. No vídeo anterior, a resposta à pergunta de se no espaço tinham dois sexos e se havia reprodução, a resposta literal do racional superior é que não há dois sexos no espaço. No espaço quer dizer os habitantes invisíveis da baixa atmosfera e da alta atmosfera e superiores. A resposta categórica do racional é que não existem dois sexos. E ele esclarece que o corpo dos habitantes do espaço é de natureza elétrica e magnética. E a gente colocou com relação a outros textos do racional, onde ele vai nos explicando aos pouquinhos, sempre variando o assunto, mas ele explica que a parte astrológica mesmo pura, mais alta do campo dos astros, é elétrica pura e tem muito poder dentro da deformação. E a parte magnética, que é somente magnética, é bem aqui embaixo, também tem um poder, mas um poder magnético. E essas duas energias elas têm um comportamento compatível com masculino e feminino, relacionado a esse comportamento dos materializados de dois sexos. Na matéria que existem dois sexos, na categoria de animal racional. No espaço, não. Então, os habitantes do espaço, eles têm essa aura. A aura deles pode ter essa composição mais magnética e eles têm poder de irradiar sobre a nossa áurea. Eles têm poder de influenciar os seres humanos. Eles interferem no nosso destino para o nosso bem, né? Até o mal, quando é um mal benfeitor, porque nos tirou do atraso das fases passadas. Agora, na matéria, tem o sexo masculino e feminino biologicamente. A questão que está em discussão, que botam esse termo que está em moda, está até uma pregação assim, muito massiva, ideologia de gênero, é um idealismo, né? Idealismo pertence à fase de animal racional. Tanto idealismo político, que sempre fez revoluções e sempre matou quem estava no outro lado, que tinha um idealismo contrário ao seu, né? Isso é da fase de animal racional. Para a fase racional é inconsciência. Existem áureas diferentes em corpo, como diz no cultural afro-brasileiro, né? O sexo biológico é o sexo do corpo de matéria orgânica. Isso é mecânica material, né? E o sexo social, assim que eles colocam, né? É o que está na mente da pessoa. Se na mente da pessoa ela pensa, está um corpo de macho, mas pensa como uma fêmea, ela vai ter um comportamento social diferente. Então, essa diferença entre o sexo social e biológico é pela mecânica celeste. Isso vem na áurea. Então, algumas pessoas nascem já com essa inversão. Quando é assim, a áurea toda já está invertida durante a gestação e o chip, eu que falo chip, né? Os neurocientistas chamam de circuito vômero-nasal. Vômero-nasal porque na aparelhagem olfativa, né, que o pensamento
é muito parecido com o cheiro, o racional superior diz, né? Os irracionais se comportam com relação ao cio pelo cheiro, são as ferormonas, né? As ferormonas humanas existem, sempre eram negadas, mas elas são inodoras, elas não têm cheiro, elas são compostos magnéticos que são reconhecidos, lidos no circuito vômero-nasal. E o circuito vômero-nasal de macho pega alguns núcleos de neurônios lá no cérebro, faz aquele circuito e vai ter interesse por fêmeas. E o circuito vômero-nasal tem os mesmos núcleos de neurônios, só que em tamanhos diferentes, então funciona diferente e vai ter interesse em macho. Então, alguns nascem com esse circuito invertido. A própria ciência já calculou isso, era 5%. Agora, hoje em dia, a coisa está muito maior. Por quê? Porque a aura pode ser invertida durante a vida. Dr. Carlos, me permita a pergunta, isso tem tudo a ver com a degeneração da espécie? Também, porque a degeneração enfraquece tudo. Enfraquece a mecânica material e quem não se conhece, a aura não está imunizada, fica também mais fraca a mente, né? Doutor Carlos, também tem a ver com a energia, por exemplo, mais carga magnética. Isso. E menos o homem que teria que ter mais elétrica tem muito magnético e a mulher, no caso, que teria que ter mais magnético, vem com muita carga elétrica e fica essa inversão. É por aí sim, com a participação dos habitantes do espaço que estão em todo lugar. O sintoma é o pensamento, né? Influenciam e muito. Né? O sintoma, que o racional diz que a gente está no meio deles, passa por eles, o sintoma é o pensamento. Né? Então a gente pode autenticar que a cultura racional não trata o assunto da questão do gênero por uma questão da vergonha, a pessoa ter vergonha ou não ter vergonha. É um fator natural, degenerativo, que está acontecendo e as pessoas precisam conhecer, não é isso? Eu conheço... Mas tem muito mais informação que nós ainda podemos dar a esse respeito. Mas eu conheço o meio racional há pouco mais de 40 anos e sempre vi no nosso meio todos serem aceitos, acolhidos e estarem no seu desenvolvimento do seu raciocínio. Fora isso, no cultural, das culturas espirituais do passado, todas têm o seu lugar também. E sempre tinha uma questão mediúnica, associada karmicamente. Depois, com o artifício, houve essa negação do povo invisível, e aí eles também não devem de gostar, e o atraso eles têm que tirar na base da lapidação, é o que a gente está vendo, né? E agora o povo invisível está mostrando que ele está presente. Exatamente. Né? O povo invisível está certificando a humanidade materialista, principalmente a humanidade materialista, por esses meios e outros, não é somente esse, e está certificando e autenticando a existência deles. Semelhante à mudança do alfabeto. Exatamente. A causa é kármica astrológica, comandada na mecânica celeste, que é a parte astrológica. Nós estamos na fase de aparelho astrológico racional. É um título de lição no quinto da obra, né? Nós somos um centro astrológico, o ser humano tinha que, com o tempo, se conhecer, saber que é um centro astrológico, essas 7 partículas, blá, blá, blá. O Dr. Carlos, teve um vídeo também aqui, eu não me lembro realmente o número que nós falamos, mas sobre a questão da causa da violência também, que está associada nesse processo, em que nós mencionamos que há um abaixamento dessa atmosfera magnética, ela vem espremendo como que um rolo compressor, e o ser humano, aquele que se purificar, entre aspas, né, no desenvolvimento racional, pelo conhecimento de si mesmo, ele vai chegar à levitação. Os que não vão acabar sobrando nesse rolo compressor. Então essa é a mecânica dessa transformação, e me permita só uma ilustração para a gente até colocar os pingos bem nos is para as pessoas que nos ouvem. Coisa de 30 anos passados, na década de 80, 1980, que começaram a aparecer mais esses eventos, né, dessa natureza, ideologia de gênero, que isso é um pouco mais recente, essa terminologia, mas naquela época já se falava um bocado dessa alteração sexual das pessoas, e o Sr. Manuel já nos prevenia. Vai descer uma carga dessas energias magnéticas, que é justamente aquelas que têm o acentuado caráter feminino,
traduzindo no popular, pombagiras. Uma falange de pombagira. Exatamente. No popular ele dizia assim, vai descer falange de pombagiras imensas em que ele chegava à situação, que eu já vi alguma coisa acontecer, de que ele dizia assim, e que vai haver bandos de 20 ou 30 mulheres de estuprar o homem na rua e matar. Quer dizer, a questão ainda não está no nível triste e trágico, não, mas já vi alguns eventos dessa natureza. Justamente pela atuação dessas forças invisíveis que estão caracterizando a existência delas. E falanges de Exu também, que é o... Mas ele falava mais na pombagira. Que pombagira e Exu justamente que não são sexos. Mas como você já mostrou muito bem, é que a característica mais magnética ou mais elétrica. Mas aí, minha gente, aí a cultura racional dá a solução disso tudo. Que o mais importante é isso. Não é a gente apontar a ferida, o que está acontecendo. Isso é apenas um efeito. A solução está na origem disso, que a origem dos sexos da água e da terra, que os corpos dos habitantes que se extinguem na água e na terra, para formar o sexo masculino e o sexo feminino, pelas infinitas reproduções, há o enfraquecimento. Isso é uma lei natural. Tudo vem enfraquecendo. Então, o próprio sexo masculino vai enfraquecendo, assim como o sexo feminino também vai enfraquecendo, e isto não tem retorno. A solução é exatamente essa que a natureza está fazendo. Pela reprodução, porque a reprodução foi feita com este sentido, do aperfeiçoamento e do aprimoramento do ser, que vai sendo reproduzido. Na verdade, é sempre o mesmo que está sendo reproduzido, é onde nós entramos com a mecânica racional. Então, aquela energia masculina ou feminina, ela é uma energia subjacente ao verdadeiro ser que não tem sexo, que é a parte do raciocínio. A parte do raciocínio nem é masculino e nem é feminino. Ele está materializado e está na hora de acordar, porque justamente essa perturbação do campo pelo enfraquecimento dos dois, tanto o homem quanto a mulher, ao enfraquecimento, a gente vê isso na prática. Então não é uma teoria que a cultura racional trata, é uma realidade que os dois princípios, masculino e feminino, estão enfraquecidos, a própria reprodução está sendo ameaçada. E é o projeto da natureza. O projeto da natureza é exatamente esse. Então a solução não está em você reproduzir mais, porque quanto mais reproduzir, mais degenerado fica. Isso com o tempo, naturalmente, não é de uma geração só para outra. E a solução está na desmaterialização da energia que se chama raciocínio, que essa sim é a energia do verdadeiro habitante, é a mecânica racional, a mecânica da vida racional, em que a última virtude foi a causa ou a origem da formação do corpo de energia que germina o ser material dentro do campo eletromagnético com os vírus do sexo masculino da água e o sexo feminino da terra. Mas a degeneração está tão acentuada em que agora a própria natureza da transformação ela está sendo modificada para alertar o ser racional, essa terceira mecânica, que é a mecânica do desenvolvimento do raciocínio. Daí a necessidade e a urgência de toda a humanidade se imunizar. O termo é imunização racional. Nunca o racional superior poderia usar um termo tão atual e tão necessário para todos nós. Não é só a imunização racional para o aspecto do gênero masculino e feminino, é para todos os aspectos da vida humana. A violência, o que está acontecendo, tudo isso é um enfraquecimento do conjunto como um todo. E por causa de quê que o conjunto enfraquece? Pela reprodução da categoria. Mas por que tinha que ter a reprodução da categoria? Justamente para enfraquecer. É o projeto da natureza de poder voltar ao seu estado natural. E quem souber voltar agora, e aí não depende do sexo, o retorno ao seu estado natural não depende do sexo, porque a energia racional, a exemplo da elétrica e da magnética, não tem sexo. E o ser racional, o habitante do mundo racional, que a energia dele está materializada por essa última virtude, ele também não tem sexo. No mundo racional não há sexo. Deus não tem sexo. A energia não tem sexo. E a energia pura, muito menos ainda. Então é necessário a gente compreender essa terceira mecânica agora. Por isso nós falamos do terceiro ciclo do desenvolvimento humano, que todos têm o dever de se conhecer. Não só
quem está ou não está alinhado, organizado ou orientado, ou bem ou mal orientado na questão do sexo. A orientação hoje, independentemente disso tudo, está na nossa glândula pineal, em desmaterializar essa energia e não ter que nascer mais aqui. Porque se voltar a nascer aqui, ainda está pendente essa questão de nascer ainda sujeito a essas perturbações todas do campo natural, e ainda tem muito para acontecer. Mas o caminho é agora o sujeito, ó, a barba do vizinho está ardendo, está na hora de colocar as nossas de molho. Vamos nos conhecer, vamos desenvolver o raciocínio. Só um pedacinho aqui, que essa degeneração que Porfírio esclareceu muito bem, ela leva para as classes inferiores. Quem não desenvolveu o raciocínio, ou procurar desenvolver o raciocínio, procurar se ligar à nova fase da natureza, acompanha as transformações de descida e vai nascer como animal irracional. E é tudo uma coisa só, é um grande circuito. Fazíamos um programa em Teresópolis e uma rádio, e a dona da rádio quis conhecer o retiro racional. E eu a levei lá. E no meio do caminho ela falou, como eu vou ser recebida por causa da minha opção sexual? Eu falei, você vai ser muito bem recebida, porque, esclarecendo a todos, cultura racional não é contra nada nem contra ninguém. É em favor de tudo e em de todos. Ela foi e saiu de lá muito bem impressionada, porque foi muito bem tratada. E todos serão. Então, leia o livro Universo e Desencanto, desenvolva seu raciocínio. Se você gostou do programa, dê um like.